dessa palestra é uma abordagem prática para o ensino de áreas, no ensino básico e ensino médio. A parte prática eu vou deixar para o final e vou abordar inicialmente a questão da definição do conceito de área. Certo? A área é uma medida, um formato, é uma das formas de medida de superfície. A questão surge quando você tem duas quantidades, duas superfícies, e você quer comparar essas duas superfícies. A maneira de você comparar essas duas superfícies de uma forma precisa é você medir essa superfície, calcular a área dela, certo? Então você tem que saber o que é a área, como calcula, enfim. Então há uma questão que é a de definir a área, definir o que é a área da superfície. Para se calcular superfície, área de superfície, você precisa de estabelecer uma unidade de área. Uma vez que você estabelece a unidade de área, você, tendo duas superfícies, você verifica quantas vezes aquela unidade de área cabe em cada uma dessas superfícies. Então você tem aqui um pedaço de uma superfície nesse formato, um pedaço da superfície que é esse outro formato aqui. Você quer saber o quão uma é maior que a outra. Então você tem que escolher a sua unidade de área e a partir da sua unidade de área você vai associar um número a essa superfície, associar um número a essa superfície e vai expressar o quanto uma é maior que a outra. O que a gente faz o que a gente escolhe para a unidade de área é um quadrado, escolhemos um quadrado, cujo lado mede uma unidade de comprimento, tá certo? Se o lado desse quadrado mede uma unidade de comprimento, essa área é uma unidade de área, tá certo? E daí, uma forma de você determinar qual é maior é verificar quantas vezes essa unidade cabe aqui, quantas vezes essa unidade cabe aqui. Você vai obter dois números, o maior número está associado à maior superfície. Então essa é a forma precisa de você dizer qual superfície é maior, certo? Então essa é a questão básica de calcular a área. Quando você precisa de comparar duas superfícies, saber qual das duas é maior. Então, um desenho rústico aqui estaria me dizendo que se a minha unidade de área fosse esse quadradinho aqui, eu venho aqui, boto essa mesma unidade de área aqui, vejo, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então essa superfície aqui eu sei que mede 12 unidades de área. Essa daqui eu venho e coloco cubro isso aqui com quadradinhos os mesmos que eu coloquei aqui, do mesmo tamanho. Então eu conto quantos quadradinhos eu consigo colocar aqui. E vocês já percebem que aqui eu vou ter mais quadradinhos que aqui. Então eu tenho bem definido aí, eu posso dizer o quanto essa superfície é maior que essa. Certo? Esse é um exemplo bem simples, bem rústico, de como surge essa questão do porquê medir área. Tá certo? Bom, colocado isto, nós vamos examinar, vamos definir a área de determinadas superfícies planas. A primeira superfície plana que a gente vai determinar a área, a gente vai fixar, é a área de um quadrado de lado 1. Tá certo? Então se eu tenho um quadrado de lado 1, eu já tenho fixado isso aqui. Isso aqui é minha unidade de área. Unidade de área. Então a área desse quadrado é 1. Tá certo? A área desse quadrado é 1. É a partir dele que eu vou determinar a área de outras superfícies. Vocês conhecem lá da geometria elementar uma fórmula que te dá a área de um retângulo. A área de um retângulo, se ele tem base B e altura H, vocês sabem que a área desse retângulo é B vezes H. B é um número real positivo, H é um número real positivo. Agora, por que se define desse jeito? Por que a área do retângulo é definida exatamente desse jeito? Se esse comprimento aqui for, por exemplo, 2 mais raiz de 2, e esse aqui for raiz de 3,
certo? Por que se define dessa forma? Bom, definição tem que ser natural, tem que ser algo que você aceite numa boa. Então, se você tem um retângulo, cujos lados são números naturais, digamos, eu tenho comprimento M, comprimento N, tá certo? M e N números naturais. A área desse retângulo tem que me dizer quantas vezes a área da unidade, vamos pegar um quadradinho unitário menor, certo? Vamos pegar essa aqui, minha unidade de área. Eu tenho que definir de uma forma, a definição que eu vou colocar, o cálculo da área desse retângulo tem que me dizer quantas vezes esse quadradinho cabe aqui dentro, tá certo? E eu quero descobrir uma forma de definir área para qualquer retângulo que tenha mesmo medidas assim, que não são medidas inteiras nas dimensões. A questão de calcular a área desse retângulo é uma questão de contagem simplesmente, tá certo? Se esse lado mede M, eu consigo cortar esse comprimento em M pedaços, medindo uma unidade de comprimento. Então aqui eu tenho M pedaços. Se isso aqui mede N, eu tenho N pedaços com uma unidade de comprimento. Tá certo? E daí, então, se você vai ensinar isso para criança, você vai ensinar para alguém de quinta série, vai tentar brincar com essa coisa e motivar uma dedução dessa fórmula, uma abordagem prática desse problema, seria você pegar uma cartolina, um retângulo de papel com medidas apropriadas, define a unidade de comprimento, define a sua unidade de área, estabelece quem é a sua unidade de área. A sua unidade de área é a área desse quadradinho. E você pode recortar você pode quadricular ele, seguindo essa marcação. Veja que é uma unidade de comprimento, uma unidade. Você pode quadricular isso aqui e obter um punhado de quadradinhos. Você seguramente vai obter um número inteiro de quadradinhos, correto? Uma questão só de contagem. 1, 2, 3, M. Depois, M mais 1, M mais 2, etc, etc. É fácil de ver que para contar quantos quadradinhos você tem aqui, é fazer esse número vezes esse. Então, a área desse retângulo é esse número aqui, ó, M vezes N. Nesse retângulo cabe M vezes N quadradinhos unitários. Tá certo? Então está claro para você o que é a área desse retângulo. Tá certo? Pois bem, mas ainda temos esse problema aqui. Como é que a gente vai definir para um retângulo que tem essas dimensões? Será que é simplesmente pegar isso aqui e multiplicar por isso? Será que é natural? Vai me dizer, vai significar alguma coisa para mim, esse número? Aqui está claro o que significa esse número M vezes N. É a quantidade de quadrados unitários que cabe aqui. Então, bem palpável. É bem natural esse resultado. Pois bem, então, temos aqui alguma informação que sugere como definir a área de um retângulo. Base vezes altura. Isso aqui é apenas uma sugestão. Será que isso funciona se a gente tivesse um número um pouquinho mais complicado? Tivesse um retângulo em que a base medisse um número racional, uma fração do tipo R sobre S, e a altura medisse um outro número racional, M sobre N. Será que é razoável? Será que dá para... Esse fato nos sugere que essa área vai ser esse número racional vezes esse? Veja, esse número racional vezes esse é essa coisa aqui, ó, Rm Sn. É uma fração dessa forma, Rm Sn. Esse número não diz nada em princípio, tá certo? Não está dizendo muita coisa. Enquanto que aqui, simplesmente uma questão de contagem já me sugere que a área é isso. Aqui, olhando para esse negócio aqui, eu não estou vendo que isso aqui vai ser natural. Expressa naturalmente a área desse retângulo. Tá certo? Então, antes de mexer com essa coisa aqui, vamos abordar uma outra questão, que é o seguinte. Uma vez que eu tenho meu quadrado unitário, meu quadrado de lado 1, agora eu vou mudar para um outro quadrado
unitário, vou fazer ele grande para a gente poder enxergar melhor algumas coisas. Digamos que meu quadrado unitário é esse aqui, certo? Meu quadrado unitário é esse. Eu vou pegar um número natural, Q, certo? Um número natural Q, e vou fazer o seguinte, já que esse comprimento é 1, eu vou quebrar esse comprimento 1 em Q partes, em Q segmentos de mesmo comprimento. Então eu vou cortar isso aqui, olha, em segmentos menores com comprimento Q. Melhor, vou quebrar esse segmento unitário em Q pedaços de mesmo comprimento. Então o comprimento desse aqui vai ser quanto? Esse comprimento aqui. 1 sobre Q. Tá certo? Vai ser 1 sobre Q. Tenho aqui Q pedaços. Faço a mesma coisa aqui, ó, Q pedaços. Tá certo? Isso. E recorto esse quadrado unitário segundo essa marcação. Corto esse quadrado unitário segundo essa marcação. Pois bem, a área do quadrado unitário, essa área toda é 1. Esse quadrado todo tem área 1. Quantos quadradinhos como esse a gente tem aqui? Tenho Q ao quadrado, certo? Eu tenho Q ao quadrado, quadradinhos. Todos eles têm a mesma área, porque todos têm o mesmo tamanho. Se eu somar a área de todos, vai dar 1. Tá certo? A soma da área de todos eles dá 1. Porque eu obtive todos eles cortando o meu quadrado unitário. Eu tenho, vamos chamar de A a área do quadradinho, desse quadradinho. Vamos descobrir uma forma de definir. O que seria razoável definir como sendo a área desse quadradinho aqui? A área desse quadradinho aqui, não importa quanto dá, se eu multiplicar ela por esse número aqui, olha, Q ao quadrado, é como se eu estivesse somando a área a Q ao quadrado vezes. Seria como somar a área de todos esses quadradinhos aqui. Quanto deve dar essa área? Deve dar 1. Tá certo? Deve dar 1. Porque é a área do quadrado unitário, esse grandão aqui. Logo, é razoável que eu defina a área desse quadradinho aqui, olha, como sendo 1 sobre Q ao quadrado. Correto? Que é 1 sobre Q vezes 1 sobre Q. Então eu tenho aí uma definição para calcular a área de um retângulo especial. Um retângulo que é um quadrado, que tem a altura 1 por Q e tem a base 1 por Q. É natural que eu defina a área dele como sendo 1 por Q quadrado. Por que é natural? Bom, primeiro porque eu já vi que é natural definir a área de um retângulo que tem dimensões inteiras m e n como sendo o número m vezes n. Tá certo? Então, se eu tiver um quadrado, ou seja, se eu tiver uma situação em que o m é igual ao n, é um caso particular em que eu sei esse quadrado de lado m tem área m vezes n, área m quadrado. Tá certo? Logo, é natural que quadrados, eu posso pensar que quadrados tenham área lado vezes lado. Isso tendo só estabelecido que a área do quadrado de lado 1 é 1. Para um quadrado de lado inteiro, é razoável que seja assim. Eu posso definir dessa forma. Como posso definir, como já havia definido, a área de um retângulo de dimensão n como sendo esse número aqui. Tá certo? Então, quadrado de dimensão inteira está claro que é a área. Retângulo de dimensão inteira, dimensões inteiras também está quadrado, está claro que é a área. Não é claro que é a área de um quadrado que tenha dimensões dessa forma, ó, um número 1 sobre Q, onde Q é um número natural. Agora, é razoável que a gente defina essa área como sendo 1 por Q quadrado. Por quê? Porque ela expressa exatamente o tamanho disso aqui em relação à área unitária. Eu preciso de Q quadrados, Q elevado ao quadrado, quadradinhos como esse, juntos, para me dar um quadrado unitário. Logo, é razoável que eu defina a área desse quadrado
de lado 1 sobre Q como sendo 1 por Q quadrado. Certo? Então, é claro que, está claro a definição de que a área do quadrado de lado n é m quadrado. Está claro que a definição da área de um retângulo de dimensões inteiras, mn, é m vezes n. E é claro também que se eu tiver um quadrado pequenininho de lado 1 sobre Q, onde Q é um número natural, é natural eu definir essa área como sendo 1 por Q ao quadrado. Ou 1 por Q vezes 1 por Q, ou seja, base vezes altura. De novo. Tá certo? Com isso, a gente tem definido 3 cálculos de área. Nós temos 3 cálculos de área bem claro como fica. O que a gente quer é isso aqui, ó, definir, enxergar a definição da área de um retângulo como esse, como sendo base vezes altura, mesmo que eu tenha números como esses. Tá certo? Vamos ver por que é natural colocar dessa forma. Por que é natural que essa fórmula seja essa daqui? Pois bem, então nós sabemos o que é a área de um quadradinho como esse. Agora vamos pegar uma situação mais complicada em que você tem aquele retângulo de dimensões racionais. Você tem um retângulo cujas dimensões são 2 frações. Essa m sobre n e essa r sobre s. Eu preciso expressar a área desse retângulo. O cálculo da área desse retângulo tem que me dizer quantas vezes o quadrado unitário cabe aí dentro. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu digo para vocês que a quantidade de vezes que o quadrado unitário cabe aqui dentro é aquilo que a gente espera que seja. É o racional m sobre n vezes r sobre s. Certo? Como é que a gente vê isso brincando de recortar esse retângulo? Pois bem, a gente faz o seguinte. Vamos pegar, vamos chamar de Q o número n vezes s. Produto. Tá certo? N vezes s. Esse é o número natural Q. Pois bem, eu sei o que é a área de um retângulo pequenininho que tem lado 1 sobre Q, ou seja, 1 sobre n vezes s. Correto? Eu sei que é essa área. Por quê? Porque já me convenci de que é natural que um quadrado com lado 1 sobre Q tenha a área 1 sobre Q ao quadrado. Já me convenci disso. Então eu sei quanto vale a área disso aqui. Certo? A área disso aqui é 1 sobre Q ao quadrado. Tá certo? Agora, vamos olhar para esse número aqui, olha, m, essa dimensão m sobre n. Essa dimensão m sobre n, se eu multiplicar em cima e embaixo essa fração por s, vai ficar m, s, n, s. Correto? Em outras palavras, isso aqui é o inteiro ms vezes a fração 1 por ns, que é 1 sobre Q, correto? Isso está me dizendo o seguinte, olha, que esse comprimento aqui, que é m sobre n, ele é essa quantidade de vezes esse comprimento 1 por ns, correto? Então, eu corto esse segmento aqui em ms pedaços de comprimento 1 por ns. Está claro para vocês? Então, essa dimensão aqui, que é m sobre n, ela é esse número inteiro de vezes comprimentos 1 por ns. Ok? Então, eu estou expressando o meu número m sobre n dessa forma, ms 1 por ns. Agora, esse comprimento aqui, essa altura aqui, olha, se eu escrever isso aqui, n, se eu multiplicar em cima e embaixo por n, vai ficar nr por ns. Ou seja, esse comprimento r sobre s, ele é nr pedaços de comprimento 1 sobre ns. Correto? Isso significa que eu posso cortar esse comprimento todinho aqui, olha, em esse
esse tanto de pedaços com esse comprimento. Eu tenho aqui, nesse comprimento, toda essa extensão toda aqui, são NR pedaços. NR pedaços de comprimento 1 sobre ms. Esse aqui de baixo é ms pedaços de comprimento 1 sobre ms. Tá certo? Bom, agora nós temos uma situação parecida com a que tinha antes. Agora a gente faz o seguinte, a gente retalha esse retângulo, corta esse retângulo em pedaços. Corto tudo aqui e corto tudo aqui. Quantos quadradinhos pequenos desse nós vamos obter? Aqui, olha, aqui eu tinha ms pedaços e aqui eu tinha nr pedaços. Então é um problema de contagem de novo. Eu tenho quantos pedaços, quantos quadradinhos? nr, que é essa quantidade, vezes essa quantidade, ms. Então esse é o número de quadradinhos que eu tenho. Todos esses quadradinhos com que área? Com área 1 sobre Q quadrado, que é isso aqui, né? Com essa área aqui, né? Correto? Ou 1 sobre ms ao quadrado. Então eu tenho aqui essa quantidade de quadradinhos. Cada quadradinho desse tem área 1 sobre ms ao quadrado. Ou 1 por ms elevado ao quadrado. Cada um desses. Então, a área total desse retângulo é razoável que seja a soma das áreas de todos esses quadradinhos. Como todos eles têm a mesma área desse jeito aqui, basta fazer o número de quadradinhos vezes a área de cada um deles, correto? E o que dá esse número aí, se eu simplificar? Veja, vai dar s ao quadrado, cancela com esse s, sobra só um s no denominador. N ao quadrado, com esse n, cancela, sobra só um n no denominador. Então vai ficar só rs, né? Não, peraí. O que cancelou? Cancelou n. Bom, vamos abrir isso aqui, ó. É nrms sobre nnss. Fica melhor assim, né? Cancela esse n com esse n. Cancela esse s com esse s. Sobrou o quê? R sobre S, R sobre S vezes M sobre N. Não é? Deu exatamente aquilo que a gente esperava que desse. Tá certo? Então, o que deve ser a área desse retângulo aqui? Um número que expressa esse número inteiro vezes a área do retângulo pequeno. A área do retângulo grande é o número de retângulos pequenos vezes a área do retângulo pequeno, que nós definimos claramente aqui. Então, é razoável que a gente defina a área de um retângulo com dimensões racionais como sendo aquilo que a gente já sabe, o produto da base pela altura. Tá certo? Então, a gente sabe definir a área de retângulo quando ele tem dimensões inteiras, em particular quando ele é um quadrado, tá certo? A gente sabe definir a área de um retângulo quando ele tem dimensões fracionárias, assim, ó, desse tipo, 1 sobre Q. A gente sabe que isso vai ser 1 sobre Q quadrado, tá certo? E agora a gente tem a fórmula para definir a área de um retângulo que tenha dimensões racionais quaisquer, tá certo? Mas ainda não tem isso aqui, ó. Tá certo? Não sei como é que eu defino essa área. Agora, aí a gente volta lá para a análise, volta lá para o fundamento da matemática. A gente sabe que, vamos pegar um retângulo em que você tenha uma das dimensões é irracional, tá certo? Uma das dimensões é irracional. Digamos que isso aqui tem uma dimensão x que é irracional, tá certo? Você tem um comprimento, você tem um número x que é irracional. E
E digamos que a altura seja um racional qualquer, R. Certo? Você consegue, isso a gente prova lá nos fundamentos da matemática, que você consegue um racional tão próximo de x quanto você queira, menor que x. E você consegue um outro racional tão próximo de x quanto você queira, maior que x. Tá certo? Então você consegue um racional aqui, vou colocar aqui x1 e aqui um x2. Se você continuar aqui, ó, você marca aqui o comprimento. Daqui até aqui tem comprimento x1. E daqui até aqui, olha, um comprimento x2. Então vamos olhar para o comprimento x1, que é até aqui. Ó. Se você tem essa altura racional, esse comprimento daqui até aqui, também um racional x1, você sabe calcular essa área aqui. Olha. Essa área aqui você sabe quanto dá. Já que esse comprimento é racional e esse é racional. Então essa área dá R vezes x1. Ok? Agora você pega o outro racional, que é esse aqui, olha, o x2. Você constrói um novo retângulo que vem daqui até aqui. Esse comprimento é x2, essa altura é o racional R. Então você sabe quanto é essa área aqui, ó, desse retângulo azul. A área desse retângulo azul é x2 vezes R também. A área do retângulo que você não conhece, ela fica entre dois números. A área do menor, que é Rx1, e a área do maior, que é Rx2. Tá certo? Qual é a distância entre esses dois números? A distância entre dois números é Rx2 menos x1, correto? Se você consegue x1 e x2 tão próximo do x quanto você queira, você tem x2 e x1 tão próximo um do outro quanto você queira. Por exemplo, menor que qualquer quantidade que você pré-estabeleça dividida por R, por exemplo. Você pode escolher x1 e x2, a distância um do outro, menor que essa quantidade aqui. E daí esse produto que está aqui ficou menor que R vezes ε sobre R, e portanto a distância entre as duas áreas menor que uma quantidade arbitrária. Tá certo? Menor que uma quantidade arbitrária. Isso significa o seguinte, que se você fizer o x1 tender para o número racional que você tinha inicialmente, se você fizer o x1, por exemplo, tender para o número racional x, essas quantidades R e x1 devem tender para aquilo que deve ser a área, tá certo? Deve ser a área. Você sabe que isso aqui tende para Rx, porque multiplicar por uma constante é uma função contínua, né? Certo? Então é razoável que você defina a área desse retângulo que tem uma dimensão racional e a outra, uma dimensão irracional x e a outra R, é natural que você defina como sendo R, a dimensão racional, vezes aquela irracional. Certo? Você pode raciocinar da mesma forma e, se você tiver duas dimensões irracionais, R1 e R2, ou x1 e x2, duas dimensões irracionais, você pode colocar esse retângulo entre dois retângulos, um maior e outro menor. Esses retângulos, o maior e o menor, com dimensões racionais, tá certo? Dimensões racionais, tão próximas das dimensões do original quanto você queira. E de forma que as áreas dos dois retângulos fiquem próximas uma da outra, o quanto você queira. E daí você se convence que é natural que você defina a área desse retângulo de dimensões irracionais como sendo o produto das dimensões. Em outras palavras, se você tem um retângulo de dimensões irracionais, tá certo? Como esse aqui, você pode construir retângulos maiores, por exemplo, com dimensões racionais, R1 e R2, e fazer R1 e R2 tender para a dimensão que você tem. Por exemplo, você pode fazer o R1 tender para o número raiz de 3,
o R2 tender para o número 2 mais raiz de 2, e aí você tem as áreas dos retângulos de dimensões racionais tendendo para um número que é raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 2, que é o produto das dimensões do teu retângulo original. Tá certo? Então você tem retângulos maiores, que você faz tender, você vai diminuindo esses retângulos até ele faz com que esses retângulos maiores tendam, entre aspas, para esse retângulo que você tem inicialmente, e você vê que as áreas dos retângulos que tem dimensão racional, veja, esse retângulo de dimensão R1 e R2 está definido claramente a área dele. R1 vezes R2, porque nós nos convencemos que retângulo de dimensão racional, a área tem que ser definida, base vezes altura. Então a gente sabe que para esses retângulos de dimensão R1 e R2, a área está bem definida, é o produto. À medida em que eu faço o R1 tender para esse número que é o número raiz de 3, veja essa altura aqui, olha, eu faço essa altura aqui tender para essa. Fiz o R2, que é essa altura, tender para essa altura aqui, olha, o R2 tender, não, misturei aqui é o R2, né? R2 tender para a raiz de 3, que é essa altura, tendeu para essa. Fiz a base, tender para a base que eu tinha antes, eu fiz o R1, que é essa base aqui do retângulo maior, tender para a base do retângulo original, que é 2 mais raiz de 2. A área do retângulo de dimensões R1 e R2 é R1 vezes R2. Isso tende para esse produto aqui. Então é natural que esse produto aqui seja a área do retângulo que eu tenho inicialmente. Tá certo? Então, com base em experimentos que você pode, se resume a contar retângulos, contar quadradinhos, você consegue se convencer que a área de retângulo de dimensões racionais MNRS, se o teu retângulo tem isso aqui como base, isso aqui como altura, esse produto é a área do retângulo. Se o teu retângulo tiver dimensões irracionais, você faz o quê? Você aproxima ele por retângulos que tenham dimensões racionais. E vai acontecer esse tipo de coisa, tá certo? E, portanto, é natural que você defina, mesmo para retângulos de dimensões irracionais, você defina a área como sendo produto base vezes altura. Então, são experimentos que você pode fazer e se convencer que, para esses casos todos, a área de retângulo é base vezes altura. Tá certo? Com isso, a gente vê que não tem como, se a gente volta nas raízes da coisa, a gente vai cair lá nos fundamentos dos números reais. Tá certo? Não tem outro jeito. A gente tem que entender primeiro a noção de número. O que é um número? Se os números todos fossem só inteiros, estava fácil, claro. Quando é racional, você tem que brincar de cortar pedaços de maneira conveniente para se convencer que a área é aquilo que você espera. Quando é irracional, você não tem outro jeito, você tem que aproximar. Certo? Você tem que entender o que é um número irracional, como é que se obtém ele. Número irracional sempre é limite de sequência de números racionais. A gente prova que os racionais é denso na reta, é isso que a gente está provando. Todo número irracional é limite de sequência de números racionais. Tá certo? Bom, isso tudo é para ver que a definição de área é um negócio sério, mesmo para as figuras mais elementares, que é o retângulo. O retângulo é o primeiro que você aprende a calcular a área. Lá no primário você aprende a calcular a área do retângulo. E você aprende que é base vezes altura. Tá certo? Daí, sabendo calcular a área do retângulo, calcular a área das outras figuras acaba ficando uma brincadeira. Você tem um paralelogramo como esse, calcular a área, você corta esse pedaço daqui, traz para cá, tem um retângulo. Então você sabe, é base vezes altura. Tá certo? Se você tem um trapézio e você quer calcular a área, o que você faz? Você desenha outro, sabe calcular a área desse, porque você já sabe calcular a área desse. Daí então você calcula a área desse paralelogramo grande, divide por 2, você tem a área do trapézio. Tá certo? Se você tem um triângulo, o que você faz? Você põe outro triângulo aqui, também você calcula, você deduz a fórmula da área do triângulo. Tudo isso você pode fazer brincando com papel, inclusive na prática, lá no ensino médio, no ensino básico, você pode fazer isso. Isso qualquer criança entende. Se você tiver uma figura qualquer, como essa, e você já sabe calcular a área de triângulo,
você pode cortar isso em triângulos, né? Você pode cortar isso em um punhado de triângulos, calcular a área de cada um desses triângulos, e aí você tem a área da tua figura. Tá certo? Aí o problema sério que surge é quando você quer calcular a área de uma figura que não é formada por linha reta. Certo? Que era esse o objetivo da palestra, o que é de prático. Antes era só para divagar sobre a questão da definição de área e do quanto pode ser fácil você lidar com isso aqui. Agora, como você lida com isso? Como é que você acha a área disso? Tem um artifício que os livros de geometria elementar colocam e que é bastante razoável. Bom, a primeira questão que você tem, que você está lidando com esse tipo de coisa, é o comprimento da circunferência. Certo? Como é que você calcula o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência surge com a descoberta do π. Não tem outro jeito. É da natureza. Em toda circunferência, se você dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, não importa o tamanho da circunferência, o comprimento pelo diâmetro dá sempre a mesma coisa, que é o número π. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, então você tem o comprimento por 2 vezes o raio igual a π. Daí você tem o comprimento da circunferência é 2πr. Certo? Então a fórmula do comprimento da circunferência é a definição do número π. Certo? É aqui que surge o π na natureza. Certo? Não tem outra. Ele aparece disfarçado num punhado de outras coisas, como soma de algumas séries, como um punhado de coisas, mas é aqui que surge na natureza. Pois bem, você sabe calcular o comprimento da circunferência. Agora, como é que a gente calcula essa área aqui? Até então era tudo natural porque você conseguia colocar lá dentro da figura quadradinhos e contar quadradinhos, tá certo? Agora aqui não tem jeito de pôr quadradinho porque o formato é curvo. Então você teria que fazer uma mágica de transformar essa coisa curva em reta. Tá certo? Se você olhar nos livros de geometria elementar, eles fazem uma brincadeira interessante, que é a seguinte: você pega uma circunferência de raio R e faz o seguinte, corta ela aqui. Imagina que ela é formada de um punhado de circunferências todas juntas, assim, todas uma dentro da outra. Tá certo? E aí você começa a abrir essa circunferência. Essa maior você abre, ela dá um comprimento enorme, que é o comprimento 2π vezes o raio. Aí você vai abrindo as outras. Vai abrindo as outras. Imagina que a tua circunferência inicial, ela estava aqui, olha. Ela estava aqui. Ela estava aqui. E você tirou a primeira casca e deu esse segmento aqui. Certo? Aí você tira uma segunda casca e vai dar um segmento que vai ter um comprimento um pouquinho menor. Certo? E vai descascando e você vai chegar numa situação em que você tem uma coisa assim, olha, você descascou toda a sua circunferência, como se fosse descascando um corte de uma cebola, por exemplo. Você transformou a sua circunferência nesse triângulo aqui. Esse triângulo, ele tem essa base, 2πr, e essa altura aqui, que é exatamente o raio, né? Se você sabe calcular a área do triângulo, quanto dá a área desse triângulo? Da base vezes a altura dividido por 2. Né? Então você tem aqui 2πr vezes a altura dividido por 2. Cancela aqui, vai dar πr quadrado. Certo? É natural. Se você parar um pouco e pensar, você vai ver que isso é natural. Agora, como é que você ensina isso para uma criança de, sei lá, 11 anos, 12 anos, 15 série? Como é que você convence ele que você descasca uma circunferência, um disco, né, um círculo, uma circunferência, um círculo? Você tem um círculo aqui, você descascou ele e transformou ele num triângulo. Como? Uma proposta que há algum tempo atrás a Cida e eu fizemos e acabamos mostrando os professores da rede, foi uma proposta de não lidar com isso aqui, porque isso aqui é impossível, tem um problema físico aqui que é impossível. Você vai descascando, enquanto você chegar no centro, o que você tem no centro? Um ponto. Um ponto não tem dimensão nenhuma, então não tem nada aqui. Como que é a última casca que você vai abrir? Não tem, essa última casca não tem, tá certo? Então o que a gente faz é o seguinte, imagina que você pega uma coroa circular, certo? E você pega essa coroa e descasca ela, certo? Tem esse buraco aqui, você vai descascar essa coroa. Você
faz o seguinte, você corta ela aqui e faz a mesma brincadeira, tá certo? A primeira casca vem aqui, depois vai. Imagina o que vai acontecer aí. Se você fizer essa brincadeira aqui com uma coroa, o que vai acontecer? O que você vai obter? Vai dar um trapézio, né? Agora, como é que a gente pode ver isso na prática? Está aqui a coroa. Ó. Você pode pegar isso aqui, olha, e cortar, e tirar. Então a proposta é essa, você pega isso aqui, você vai trabalhar isso com a criançada lá na quinta série, ou na sexta, não sei exatamente onde você vai tratar a área do círculo. Você faz o seguinte, você pode fazer essa transformação aqui, ó. Você pega um rolo de papel, fixa com uma fita aqui, só para ele não desmanchar tudo enquanto você faz a brincadeira, e corta ele com uma lâmina, tá certo? Nós temos aqui no laboratório um feito com uma bobina. Nós fizemos uma ocasião com uma bobina e guardamos aqui no laboratório. Isso aqui você pode fazer com papel higiênico, pode fazer com uma bobina, enfim. Esses bolos de papel higiênico enormes que tem no banheiro, ele faria uma brincadeira dessa bem mais. Você pega isso aqui, olha. Pode ser visto aqui. Não está sendo localizado? Não, está aqui, mas. Ah, não tem a chave. Nós estamos sem Léo, nós estamos sem Léo. Sem Léo, tá certo. Mas tá, Só para controlar aqui, ó, a brincadeira, eu vou riscar aqui, ó, para a gente cortar direitinho, sem perder a noção. Eu queria fazer isso rapidinho, porque o tempo já está esgotando. Vou cortar isso aqui, ó. Você pega uma lâmina bem afiada, um estilete, eu trouxe uma lâmina mesmo, um estilete. Ela corta mais preciso. Mas é preciso cuidado para não se machucar com isso aqui. Você pode, com uma lâmina, fazer um aparato que você pode levar para a sala e mostrar para uma criança como é que você transforma essa coroa circular num trapézio. É só pegar isso aqui e cortar, começar a cortar. Cortar de fora a fora. Você pode fazer isso aqui, olha, com cuidado, olha. Já vai descascando, olha. Aquela história de descascar está aqui, olha. Decompondo coroa circular. Esse é um aparato barato, você pode fazer, não custa mais que R$2, certo? É um material didático. Tem que fazer devagar, eu estou fazendo rapidinho porque eu estou preocupado com o tempo, que eu não quero atrasar vocês, mas eu quero só... Você pode cortar isso aqui com menos folhas de cada vez, tá certo? E não fazer essa sujeira aqui, ó, tá saindo... O ideal é cortar isso aqui com estilete, estilete novo. O que eu tenho está velho e ele não está cortando bem. Isso aqui, se você cortar com algo que não corta bem, vai rasgar todo o papel. Esse papel é difícil de cortar. Então, olha, você pode cortar isso com cuidado até o fim, até chegar nesse papel mais grosso que tem no meio, que segura o aparato. Vou até o final porque você tem isso aqui que você pode colocar numa superfície. Eu costumo trazer um pedaço de um papelão para apoiar isso aqui e você vê a transformação. Está aqui a coroa circular, você transforma ela, você faz aquela brincadeira de descascar e coloca ela todinha, transforma a sua coroa circular nesse trapézio, tá certo? Vocês conseguem ver a figura aqui? Depois que vocês quiserem, quiserem tocar, montar a brincadeira aí. Ah, tem um aí? É o que você tem. Ah, tem um antigo aí que tinha uma... Faz 3 anos. Eu estava trazendo, falei, não vou mostrar porque tira... Ah, tá. Ó, pote. O Hermes trouxe um que ele fez algum tempo atrás. Esse aqui ficou muito melhor. Esse aí... Foi você que fez. Foi? Foi você.
o aparato. Isso aqui custa R$2. Então você pode com isso aqui, olha, convencer a criança de que você transforma, você consegue transformar uma coroa circular, olha, que é isso aqui montado de volta, ó. Você monta aqui a coroa circular, está aqui a coroa circular, certo? Ela se transforma num trapézio, tá certo? Então a mágica de descascar a circunferência, transformar a circunferência toda num triângulo, você não vai conseguir fisicamente, mas uma coroa circular sim, você consegue, tá certo? Isso aqui você mostra para a criança. Agora, como é que daqui sai a fórmula da área do círculo? Vamos fazer rapidinho. Veja bem, se você conseguiu transformar, você já viu que você transforma esta área aqui, sem perder a área, você transforma nesta área aqui, correto? Se o raio maior, vamos chamar de R maiúsculo esse raio maior, e de R minúsculo o raio menor. O comprimento dessa circunferência de fora é essa base aqui. O comprimento da circunferência interna é essa parte de cima. A altura, quanto que é? É a diferença dos raios, né? É o raio maior menos o raio menor. Correto? Como é que é a fórmula da área do trapézio? Soma das 2πr mais 2πr maiúsculo, a soma das bases, né? Vezes a altura, dividido por 2. Agora, se você simplificar isso aí, olha, é uma álgebrazinha simples, né? Você coloca o 2π em evidência, vai ficar R mais R, vamos colocar assim, olha, R maiúsculo mais R minúsculo, R maiúsculo menos R minúsculo por 2. Essa é a área da coroa, correto? Aí você simplifica aqui, esse produto aqui dá exatamente π vezes diferença de soma, produto da diferença, produto da soma pela diferença, né? Quadrado, Que é menos πr maiúsculo ao quadrado vezes πr minúsculo ao quadrado. Correto? O que aconteceria se o raio interno fosse zero? Se eu não tivesse raio interno? Se eu não tiver raio interno, aqui eu tenho o círculo todinho. Tá? Tem o círculo. Se o raio interno for zero, aqui é zero, não é? Tá certo? E aí dá o quê? Dá πr quadrado. Tá certo? Então você tem, veja, isso aqui é a área, essa diferença é a área desse trapézio, que é a área dessa coroa. É uma diferença de duas áreas. Está vendo que é uma diferença de duas áreas? Você conhece, você sabe que isso aqui é a área do círculo maior e essa é a área do círculo menor. Quem nunca viu isso antes não sabe ainda que isso aqui é a diferença de áreas. Certo? Não conhece a fórmula da área do círculo. O que te leva a deduzir que a fórmula da área do círculo tem que ser π vezes o raio ao quadrado é você olhar para isso aqui e imaginar que se eu não tivesse o raio interno, se não houvesse raio interno, eu teria todo um círculo. Teria todo um círculo. Tá certo? Mas ter todo um círculo é esse R minúsculo ser zero. Ora, se o R minúsculo for zero, não tem esse pedaço. Então, o que deve ser a área dessa região toda? A área dessa região toda deve ser esse número aqui. Correto? Então, você define a área do círculo de raio R como sendo π vezes R ao quadrado. Certo? Você define, a fórmula é essa. Você aprende isso lá no ginásio. Então, essa é uma maneira prática, esse é o prático do título da palestra, a única coisa prática do título. Lidar com isso. Você, com um experimento físico, você induzir o aluno a pensar, a entender que a área do círculo de raio R é isso aqui. Certo? Porque você não tem como fazer as brincadeiras de recortar papel, de recortar folha e contar quadradinhos. Você tem isso enquanto você tem figuras limitadas por retas. Quando você tem uma figura limitada por uma curva, já a brincadeira é diferente. Certo?
E esse artifício, esse artefato aqui pode ser útil para você motivar, pelo menos. Isso não é rigoroso, está claro que isso aqui tem empírico, né? Por isso você estuda matemática um pouco mais sério, você viu que para definir a área do retângulo a gente toca em fundamento da matemática, conceito de número. Tá certo? Esse aqui mais rústico ainda, mas você consegue de maneira natural. O importante é isso, você convencer que a definição é natural, porque se uma definição não for natural, o único jeito de você guardar ela é decorar ela. E aí é horrível. Você tem que ter um jeito prático, um jeito natural de você memorizar aquilo, de você assimilar aquilo. Não é memorizar, é assimilar na verdade. Tá certo? E isso aqui serve como uma abordagem prática para você ensinar a calcular área de si. Ok? Era isso. Eu queria pedir desculpa, Valdemar, que eu atrasei aqui. Não, eu imaginei que a chuva. A BR, hoje eu vou ao Valdemar, eu vou sair um pouco mais cedo. Eu saí um pouco mais cedo de casa, uns 10, 15 minutos. Na BR eu notei que estava meio estranho. E ainda bem você agradecer que você foi começando. E Valdemar, com exceção do pessoal do primeiro ano, Valdemar é conhecido, né? Mas eu queria aproveitar nesse final, porque muita gente está pensando assim, onde será que o Valdemar nasceu? Nasceu em Urânia, né? Um dia você mudou para a cidade. Sim, no sítio. Né? Fez ensino fundamental e médio lá mesmo? Não, fiz aqui. Aqui já Comecei para cá com 5 anos de idade, comecei a estudar. em escolas públicas. Ele fez a graduação aqui no IBIUS, né? Licenciatura em Matemática Noturna. E logo no segundo ano ele já foi descoberto por uma professora e começou a fazer estágio e tal. Né? Fez o mestrado em Brasília, né, na área de equações diferenciais. Doutorado nos Estados Unidos, Minnesota. Né? E já está aqui no IBIUS, pelo menos uns 5 anos. Eu ia falar mais de 5. E assim, do que o Valdemar já fez, ele dá uma lista bem grande, já foi chefe de departamento, coordenador de pós-graduação, dá aula na graduação, na pós, acaba de ser eleito coordenador da graduação. Né? Então, a partir de hoje, coordenador, e o Valeriano é o vice-coordenador. Então essa atuação, uma atuação muito importante do Valdemar para o nosso curso, para a Unesp, de essa versatilidade de a pessoa dar aula de análise, né? Versatilidade, desculpa, da aula de análise, onde vai lá nos teoremas finos de análise e nos apresenta algo assim, algo criativo, né? Para se ensinar a área. Né? A área, você vê, se ensina, como você falou, né? Lá no ensino fundamental, aí depois vem uma fase que a gente aprende as fórmulas, enquanto que é do trapezado sem saber direito o que está fazendo. E depois na matemática nós temos o privilégio de justificar tudo isso. Né? A área com lados irracionais, né? O rapaz ali estava indignado, mas como é que pode? Né? Tal, né? Então, mas a gente fala, é básico, doutor. Então, é isso, a coisa, até permita-me dar um palpitezinho, né? Quer dizer, pode, as tecnologias para se ensinar, nós vamos acatar todas. Né? A lousa digital, né? Estava ali, você não usou, mas né? A lousa digital, as coisas que vêm de moderno, vamos usar sim, vamos aproveitar. Mas acho que o importante que vai ficar é o professor, né? A boa formação do professor, certo, né? Minha opinião. E criatividade. Eu vou inventar um negócio. É fácil? Não é fácil. Veja, isso que o Valdemar fez, a gente viu esse exemplo. Vamos ver outros. Tem. Porque no laboratório, se a gente procurar, a gente encontra outros exemplos aqui para se ensinar. Mas assim, de uma forma natural, né? Então, eu agradeço a sua palestra, a sua presença. Tá? E vamos assim... Ele sempre prestigia a hora da matemática. Esse ano passado, com a aplicação de cálculo, né? Máximos e mínimos. E agradeço. Então, agora, coordenador de curso. Quando o pessoal tiver dúvida, dúvida sobre o curso. Estou me inteirando. Ele me procurou hoje para saber como vai fazer isso. Deixa eu me
Obrigado.